Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo 16. E o versículo é o de número 15 da palavra do Senhor nosso Deus. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar nesta igreja linda, abençoada para a glória de Deus. E também quero agradecer ao pastor Adriano. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Adriano, o pastor Daniel nos apresentou e tive o privilégio de conhecer este homem de Deus. Eu sou grato ao Senhor pela sua vida, pelo que Deus tem feito na sua vida, no seu ministério, para a glória de Deus. E toda a sua família, que Deus abençoe grandemente. Pastor presidente, pastor José Roberto, não é isso? Pastor Roberto, que Deus abençoe ao pastor Roberto e todo o ministério Ebenezer para a glória de Deus. Muito obrigado a todos por nos receber aqui com muita alegria e nós nos alegramos de estar aqui com os irmãos. Todos acharam? Diz assim um texto sagrado: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir, irmãos, todos nós juntos? No 3. 1, 2, 3. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, nós iremos trazer uma mensagem vinculada ao tema missão que não pode parar. Missão que não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Após Jesus vencer a morte, ressuscitar gloriosamente e derrotar o inferno, Jesus não chamou os seus discípulos para celebrar, mas ele os enviou. A última ordem de Jesus, a última ordem de Cristo revelada, a maior responsabilidade da igreja, que é a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristianismo não é apenas sobre salvação recebida, mas é uma mensagem anunciada. Bendito é o nome do Senhor. O texto que nós lemos nesta noite, Jesus, ele nos dá uma ênfase. Jesus dá uma ordem para a igreja, para os discípulos e para todo aquele que abraça, aceita o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora precisamos, irmãos, analisar esse texto. E se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, nós vamos analisar aqui algumas verdades neste texto que nós lemos nesta noite. Primeiro, nós precisamos analisar quem é que dá a ordem. Porque muitas das vezes, irmãos, quando se diz respeito a sair de entre as quatro paredes, muitas pessoas olham para um e olham para o outro e diz: não, essa responsabilidade, ela não é minha.
Essa responsabilidade é do coordenador de missões. Esta responsabilidade é do pastor Adriano. Essa responsabilidade é dos obreiros. Mas quando nós vemos a ordem, e quem libera a ordem, quem dá a palavra, não é o pastor Adriano, não é o pastor presidente. Quem convoca a igreja para sair de entre as quatro paredes é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o pastor Adriano apenas. O pastor Adriano, ele convida, ele chama, porque ele entendeu da responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. Mas há um detalhe: essa responsabilidade não só é dele, essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é nossa de pregarmos e anunciarmos que Jesus de Nazaré ainda salva, liberta, batiza o homem, Arabassude Kamanahai, com o Espírito Santo e conduz para as mansões celestiais. Primeiro, quem dá ordem é Jesus. Se nós olharmos no contexto imediato, no versículo 14, o texto vai nos dizer que Jesus ele aparece para os discípulos que estavam incrédulos a respeito da ressurreição de Jesus. Eles não tinham acreditado, eles não tinham dado crédito à ressurreição de Cristo. Jesus aparece a eles e lhe dá a palavra de ordem para que eles fossem. Jesus não chega lá e vamos celebrar porque eu ressuscitei dentre os mortos. Não, Jesus se apresenta para os discípulos e comissiona-os para pregar a palavra do Senhor. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que é preciso mais do que nunca nós estarmos anunciando. Sabe por quê? Enquanto eu estou aqui, enquanto você está aqui, neste exato momento, há pessoas neste mundo aí fora que está morrendo nas drogas, que está na prostituição, que está na bebedeira, escravo do pecado, escravo do diabo. E eu, você, nós somos os comissionados para levar a mensagem que muda a história do ser humano para a glória de Deus. Aleluia! Primeiro, precisamos entender que quem ordena, quem dá ordem é Jesus. Segundo, Jesus dá ordem, mas a ordem para quê? Jesus dá uma ordem para sair. Essa palavra ide, ela na originalidade da palavra no grego, ela significa poreutetes, que significa ir continuamente, significa colocar-se em movimento, significa não permanecer parado. A igreja do Senhor Jesus,
que entende o que é missões e o que é a obra missionária, ela não fica só entre as quatro paredes, porque a mensagem que transformou a minha vida, a sua vida, ela também transforma a vida de todos aqueles que abrem as portas do Evangelho para alcançá-lo. Mas para isso precisamos sair do acomodismo. Por isto que Jesus libera uma palavra: ide, saia por este mundo e proclame o Evangelho. A ordem de Jesus é sair. A igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, nós vemos ela com um crescimento extraordinário. Mas sabe por quê? Porque a igreja primitiva compreendeu a urgência da mensagem do Evangelho. A igreja primitiva compreendeu que esta mensagem, ela muda, ela transforma, ela liberta o homem e faz dele um missionário para a glória de Deus. A igreja primitiva cresceu porque saiu de entre as quatro paredes. A igreja primitiva cresceu porque entendeu a sua mensagem e responsabilidade. Neste ano de 2026, na igreja Ebenezer, Jesus continua falando: ide, saiam, vá por aí. Alguém em Planaltina de Goiás que precisa ouvir uma palavra de Deus por intermédio da sua vida. Você é o canal, você é o instrumento que Deus levantou nesta geração para fazer a diferença. Planaltina de Goiás precisa entender que há uma igreja missionária e que tem prazer em pregar. Arabacamarabécia canta a poderosa palavra do Senhor. Planaltina de Goiás precisa em ser impactada por esta mensagem transformadora para a glória de Deus. Aleluia. Jesus, ele dá uma ordem: ide. A palavra aí é se movimentar. A palavra aí é sair. A palavra ide é ter um movimento constante. Não é ficar preso. Não é ficar só entre as quatro paredes. Irmãos, estar aqui é bom demais. Estar aqui é ótimo, meu pastor. Estar aqui é gostoso demais. Mas aqui é o quartel-general, aonde Deus prepara, orienta, enche do Espírito Santo, para que os soldados de Cristo saiam nas ruas de Planaltina de Goiás, levantando a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus na cruz e pregando: Jesus salva, Jesus continua salvando. Ele é o operador para mudar a história do homem perdido. Aleluia, glória a Deus. Aqui é bom e é necessário, mas aqui é o quartel-general. É aqui, soldado, que Deus preparou para recarregar suas baterias. Aqui é o lugar onde Deus recarrega as nossas energias, nos enche do Espírito Santo para pregarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder para proclamar o Evangelho em Samaria, Judeia e até os confins da terra. O objetivo era
precisa ficar para receber poder. Poder no grego é dunamis. Essa é uma explosão da unção, do poder, da autoridade do Senhor para chegar na vida do perdido e olhar na biloca do olho dele e dizer: Jesus te ama, Jesus muda a tua história, Jesus muda a tua vida. Entrega a tua vida para o Senhor. Você é o responsável, você é, aleluia, o canal de bênção para a Planaltina de Goiás ser impactada para a glória de Deus. Jesus, ele libera a ordem, ide. Terceiro, agora ir para onde? Para onde nós precisamos ir? O versículo continua dizendo: ide por todo o mundo. Aqui há uma extensão missionária. O mundo aqui, no grego é cosmos, mas aqui indica todas as nações, todas as culturas, todas as classes sociais, todos os povos. Jesus, ele nos comissiona e nos mostra a extensão, ou seja, o campo aonde a igreja precisa atuar. E que campo é esse? É uma pessoa, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu parente, pode ser, aleluia, alguém da sua família. É alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Aí há um campo fértil para semearmos a semente do Evangelho. O Evangelho não tem fronteiras. O Evangelho não é regional. O Evangelho não é cultural. O Evangelho não é denominacional. O Evangelho, ele transcende todos os povos, línguas e nações. Toda pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador é um campo missionário. É um campo aonde o semeador precisa semear a semente, que é a palavra de Deus, e no momento certo, na hora certa, ela vai germinar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. A nossa missão, irmãos, ela pode começar em casa. Esse campo pode ser na nossa casa. Esse campo pode ser na nossa vizinhança. Esse campo pode ser até os confins da terra. Mas aonde estiver uma pessoa que precisa da salvação, aonde estiver um ser humano que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, aí é um campo fértil. Alabacandoia sudérrebria. Você, missionário e missionária, Deus te convocou para pregar e anunciar esta palavra. Não pare, não desista, continue, porque tem muitas vidas ainda que vão ser impactadas com a palavra que vai sair da sua boca, e é você que Deus levantou para ser esse instrumento de bênçãos. Aleluia. Primeiro, Jesus é quem dá a ordem. Segundo, a ordem é liberada, ide. É movimento. É sair de entre as quatro paredes. É estar movimentando. É sair nesse mundão afora para pregar o Evangelho. Terceiro, o campo onde Jesus, ele nos mostra a extensão missionária que é o mundo. Qualquer pessoa que precisa ter um encontro com Cristo,
quarto, ia no mundo, no campo. Mas fazer o quê? O que é que nós vamos fazer? É para sair, nós sai. Mas sair para onde? No campo missionário. Sim, eu entendi, é para ir para o campo missionário. Mas no campo, o que é que nós temos que fazer? Olha o versículo, o que é que diz? Ide por todo mundo e pregai. Essa palavra pregai, irmãos, ela é um método divino. É um método divino que Deus nos orientou. É pregar. Mas o que é pregar? Pregar no original significa queriço. E sabe o que é que significa queriço? Queriço é proclamar. É um arauto que está do lado do rei. É um arauto que recebe a mensagem real e vai proclamar. O que nos chama a atenção é que o arauto, ele não leva a sua mensagem. O arauto, ele não idealiza a mensagem. O arauto, ele não pensa na sua mensagem. Por quê? Porque o arauto recebe a mensagem. Rabia sul de Hebrea canta. O arauto, ele recebe a mensagem. E quem é que dá a mensagem? É o rei. O rei dá a mensagem para o arauto. E tem um detalhe: o arauto, ele não tem que aumentar e ele não tem que diminuir. Ele tem que entregar a mensagem que o rei entregou a ele. Cadê os arautos aqui? Tem. Rabaia sou, rabacamanda, rabacéria. Nesta noite eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que há uma cachoeira de graça, há uma cachoeira de unção, de poder sobre a tua vida. Irás pregar com mais graça, com mais autoridade, com mais unção, e que muitas vidas vão ser impactadas por a mensagem do rei que você proclama nesta cidade. Aleluia. O arauto, ele não prega a sua mensagem. O arauto, ele não leva a mensagem dele. Ele leva a mensagem do rei. Ele fica na assistência do rei. Ele recebe a mensagem e vai entregar. Detalhe: o arauto, ele vai entregar, mas ele entrega com autoridade. Por quê? Porque o rei delega para o arauto autoridade para entregar a mensagem. E você já recebeu esta autoridade. Os céus já se abriu sobre a igreja Ebenezer e entregou autoridade sobre a tua vida, querido e minha querida. Deus, ele já te deu autoridade. Ah, mas tem alguém ali, um traficante. Vai lá e prega, porque você tem autoridade do rei para anunciar a salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Você recebeu a autoridade do rei para proclamar a mensagem do rei. Aleluia. A mensagem não é nossa. A mensagem é do rei. A mensagem não é minha. A mensagem é do rei. A autoridade não é minha. Quem nos deu autoridade foi o rei. Não é um rei qualquer. Aqui na terra tem alguns reis por aí, mas quem nos deu autoridade é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, meu querido, se você entendesse a autoridade que você tem para pregar o evangelho, ei, meu amado e minha amada, alguém pode estar endemoniado do jeito que for, mas Deus te deu autoridade para anunciar o evangelho. Não tema, use a autoridade que Deus te deu. O demônio vai sair, vai ser liberto, e o nome do Senhor vai ser glorificado por intermédio da sua vida.
É um método divino. A mensagem não é minha, a mensagem é dele. A mensagem não é nossa, a mensagem é do rei. Recebemos a mensagem, recebemos a autoridade e precisamos, irmãos, anunciar essa mensagem. Tem muitas pessoas que quando vai evangelizar fala de tudo, mas não fala a mensagem essencial do evangelho. Esqueça as filosofias, esqueça tudo o que pode atrapalhar na mensagem transformadora do evangelho. Pregue a mensagem que o rei te deu. E você pode estar se perguntando: pastor, mas que mensagem é esta? Sabe qual é a mensagem? É a mensagem do evangelho. Evangelho. E que evangelho é este? É o evangelho que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. E eu pergunto em 2026 para Paulo: por que Paulo não se envergonha do evangelho? Ele me responde: porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. O evangelho é poder, o evangelho é poder, o evangelho é poder. Você sente esse poder aí? Sente? Adore a ele, pelo menos por 10 segundos. Exalte a ele, exalte a ele. É você adorando e recebendo o poder, é você exaltando e recebendo o poder, é você adorando e ele te enchendo, Rabaia, Sora, Candarabaceia, Rabacacadocodecamandaiace. Eu sinto a graça, a autoridade de Deus descendo na casa. Receba a autoridade, receba poder, recebe. Arabacamandaia, Rabacamarabacamanha, Rebadacabaria, Sudecamandaia. Receba o que está descendo sobre a tua vida agora: renovo, autoridade, unção para proclamar, para pregar. Receba a autoridade do céu agora. Seja cheio. Ai da camada cabarabaçu de camanahai. Rebado tocondon de quemia suda rabia canta rababata camanduia se. Autoridade para pregar o evangelho. Aleluia. Pregar o quê? O evangelho. Porque o rei, ele transmite para o arauto a mensagem. Ele também transmite para o arauto a autoridade para levar a mensagem. Mas o que é evangelho? O evangelho no grego significa euagélio, que significa boas novas, boas notícias. Vivemos em um mundo onde nós encontramos todo tipo de notícia por aí afora. Notícia que não agrada ao ser humano e não agrada a ninguém. Se você abrir ou ligar a sua televisão, você vai se deparar com várias notícias ruins. Notícia que cada vez mais, quando nós ouvimos, nos entristece a cada dia mais. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela recebeu a autoridade, recebeu a mensagem, recebeu as boas novas, que é a boa notícia. Ei, você tem as boas notícias para este mundão. E que notícia é essa? Para anunciar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ainda perdoa, que Jesus ainda salva e que Jesus ainda muda a vida do ser humano. A mensagem do evangelho é pregar para o mundo caído e perdido que há uma solução. A igreja tem as boas notícias, a igreja tem a melhor notícia para esta cidade perdida, que é a notícia do evangelho. Meu Deus! Pregue o evangelho.
O mundo já vive com notícias ruins, mas a igreja tem a melhor notícia: as boas novas de salvação. Não tem nenhum lugar a melhor notícia que a igreja tem. Não tem nenhum lugar do mundo a melhor notícia que a igreja tem, que é as boas notícias. A melhor notícia, a notícia mais urgente e necessária, que é as boas novas, é pregar o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para nós estarmos caminhando para o final, a igreja recebe a mensagem, a igreja tem autoridade, o arauto. Ele tem a mensagem que é o evangelho, a melhor notícia para a humanidade. Só que o alcance das missões, ela é universal. Ela não exclui ninguém. O evangelho, irmãos, não exclui ninguém. Lá fora, o ser humano só vale o que tem, pastor Adriano. Se ele tem alguma coisa, ele vale alguma coisa. Só que no evangelho não. Jesus não faz acepção de pessoa. Você pode entrar por aí em algum lugar, alguém já olha para você da cabeça aos pés e já vai avaliar se você está bem vestido ou não, se você é uma pessoa diferenciada ou não, se tem uma boa aparência ou não, se você é rico ou não, se você é pobre ou a cor da pele. Só o que nos chama a atenção é que o evangelho, ele não exclui ninguém. O evangelho alcança o rico, mas também alcança o pobre, alcança o religioso e alcança também ao pecador, alcança o preso, alcança o livre, alcança o jovem, alcança o novo. O evangelho não faz acepção de pessoa. Por quê? Porque Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele não escolhe o tipo de pessoa. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser pardo, pode ter qualquer classe social, mas o evangelho alcança, porque o que interessa para Jesus é a alma do ser humano, e a igreja tem a oportunidade de pregar esse evangelho. Agora, para finalizar, irmãos, imagine aí um médico. Imagine aí um médico que ele descobriu uma cura mortal de uma doença. Ele descobriu a cura. E o médico, ele guarda aquela receita. Ele descobriu o antídoto contra uma enfermidade mortal, mas ele segura para ele não compartilha com ninguém. Isso é uma crueldade. Por quê? Porque ele tem o antídoto, ele sabe os meios da cura, e ele não compartilha com ninguém, ele reteu, ele ficou para ele. Assim, irmãos, é o evangelho. Nós temos o antídoto para este mundão perdido. Nós temos a cura para este mundão perdido. E que cura é esta? É essa mensagem do evangelho. O pecado distancia o homem de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, o texto nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, o texto nos diz: o salário do pecado é a morte. Em Isaías 59, versículo 2, o texto nos diz: eis que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o pecado é uma doença incurável, que não tem cura lá fora, mas a igreja de Jesus tem um antídoto. Jesus
Jesus, 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 Jesus é o antídoto que traz a cura para o pecado de todo aquele que nele crê. E não é eu que falo, é a Bíblia Sagrada. João capítulo 1, versículo 29, o texto nos diz que João Batista está batizando no Rio Jordão, e João Batista ele batiza, e de repente ele olha para o lado, lá vem uma pessoa diferente, e quando ele enxerga ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Ei, Jesus ele apaga, Jesus ele tira, Jesus é o antídoto que traz a cura para o homem pecador. E você tem um antídoto, você tem esse antídoto, você tem alguém aqui que tem, após espalhe, após proclame, não retenha, não fique para você, porque do jeito que a mensagem te alcançou, também você pode transmitir para alcançar outras pessoas lá fora. Você tem o antídoto, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 12, o texto vai dizer: em nenhum outro nome há salvação, porque dentre os homens em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. João capítulo 14 versículo 6, o texto nos diz, Jesus falando: eu sou o caminho. É um artigo definido. Jesus não dá uma definição, Jesus não dá uma opção, Jesus define. Para ir para o céu não é uma opção, é a única opção. Não tem como. Se tivesse outra opção, Jesus falava: eu sou um caminho. Jesus estava dizendo: tem outros e eu sou um desses. Mas Jesus usou o artigo definido: eu sou o caminho, artigo definido. Não tem nenhum outro caminho que leve o homem a Deus a não ser Jesus de Nazaré. João capítulo 10 versículo 9, Jesus usa uma metáfora dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Sabe o que é isso? Jesus, o antídoto que serve para curar o homem da maior enfermidade que é o pecado. E você tem em Atos dos Apóstolos, para finalizar, capítulo 3, Pedro vai ao lugar, ao templo para orar, e quando o texto nos diz que quando ele estava entrando no templo, estava lá um coxo, estava um homem aleijado na porta, pedindo esmola: me dá uma esmola, me ajuda. E o que nos chama a atenção é que quando eles vão entrando, o coxo olha para eles e diz: me dá uma esmola. Pedrão olha para ele e diz: ei, olha para mim, olha aqui, fixa os olhos em mim. Eu não tenho prata e também não tenho ouro, porque prata e ouro continuava o homem ainda coxo, continuava ainda o homem perdido, continuava ele ainda sendo um pecador sem solução. Mas quando Pedrão olhou para ele e disse: eu não tenho prata e nem ouro, porque a prata e o ouro continua você nessa condição, prostrado, cabisbaixo, humilhado, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta, 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 levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. E o antídoto para aquele homem foi a salvação e a cura. O texto nos diz que ele se levantou, entrou no templo, salmodiando, adorando e bendizendo ao nome do Senhor, porque Jesus é o antídoto contra o pecado. E você tem Jesus.
Então pregue a Jesus, anuncie a Jesus. Jesus ainda, Ele continua libertando o homem. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a mensagem continua, anunciando a Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Irmãos, e tudo nos contribui para a mensagem do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 2, aliás, 1 Timóteo capítulo 12, versículo 4, o texto vai nos dizer assim: o desejo de Deus é que Ele quer que todos os homens se salvem. Tenham conhecimento da verdade. Obrigado. É o desejo do coração de Deus. E esse desejo do coração de Deus, Ele transferiu para o coração da igreja. Eu já vi, pastor Adriano, algumas pessoas falando que missões é do coração, é para estar no nosso coração. Não, irmãos, é do coração de Deus. Mas a missão, ela de fato é do coração de Deus. E precisa estar no coração da igreja. Missão é do coração de Deus e precisa estar no coração da igreja para nós proclamarmos o Evangelho. Que Deus em Cristo Jesus continue nos ajudando para que nós continue levantando a bandeira ensanguentada de Jesus na cruz do Calvário, e que Planaltina de Goiás seja impactada pelo poder deste Evangelho. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, e Deus vai operar para a glória de Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor Adriano, Deus abençoe grandemente. Muito obrigado em nome de Jesus.